Olá, povo de Deus, boa tarde para todo mundo. Hoje no nosso 18 de 40, hein, gente? Tá passando rápido esse tempo, daqui a pouco a gente já chega na metade do nosso jejum, nossas orações, as nossas buscas para vivermos o propósito de Deus para nossa vida. Hoje, nessa quinta-feira, eu convido você a abrir o seu coração, a já mandar avião para todo mundo aí que você conhece, mandar essa mensagem para as pessoas que você sabe que estão aí na luta, em oração, para viver algo grandioso, algo extraordinário de Deus para suas vidas. Diferente do que muitas pessoas imaginam, viver o propósito de Deus não é algo difícil, não é algo impossível e muito menos inacessível. O propósito de Deus é para todas as pessoas, né? Deus, ele tem um plano e um propósito para toda pessoa. E basta nós abrirmos o nosso coração, basta nós nos rendermos, basta nós buscarmos que nós vamos viver o propósito de Deus para a nossa vida. Então, minha gente, vem ser rema junto com a gente, vem jejuar junto com a gente para vivermos algo grandioso de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, para os nossos sonhos. Vale muito a pena a gente aprender com a palavra de Deus, seguir instruções que vêm de Deus para a nossa vida, vale muito, muito a pena. E hoje vai ser a nossa última live de Davi, né? E a gente aprendeu muito com Davi. Eu quero fazer uma retrospectiva no texto de Mateus capítulo 4 com você, para a gente terminar esse assunto de Davi. E o tema de hoje é: quem você realmente escolhe ser? Nós vamos precisar aprender a decidir que tipo de pessoas nós vamos querer ser nessa nossa jornada. Quando Jesus foi tentado em Mateus capítulo 4, que é o nosso texto-chave desses 40 dias de jejum, Jesus foi tentado na sua necessidade, nós já falamos muito sobre isso. Jesus também foi tentado e teve que dizer o que ele não era. Ele teve que escolher quem ele não iria ser. E nós também já falamos bastante sobre isso. Davi nos ensinou sobre limites. Davi nos ensinou sobre o que ele tinha decidido que ele seria e quem ele não seria. E hoje, citando Mateus capítulo 4 e também finalzinho de 1 Samuel e começo de 2 Samuel, nós precisamos aprender com Davi que há uma grande diferença entre oportunidade e uma porta de Deus para a nossa vida. Nesse final de 1 Samuel, nós vamos ver que Davi teve muitas oportunidades para matar Saul. Em muitos momentos, Davi poderia entender que aquilo era um plano de Deus para a vida dele. E hoje eu quero informar o seu espírito que nem toda oportunidade significa que é plano de Deus para nós. E lembrando da necessidade, se a gente ficar agindo pela necessidade, nós não vamos conseguir compreender isso. Se a gente não souber nossos princípios e nossos valores, nós também não vamos conseguir compreender isso. Então Deus, nesses primeiros 18 dias, vem falando conosco sobre coisas simples, pensamentos simples, condutas simples, para nos ensinar algo hoje. Então você não pode deixar de mandar essa mensagem para as pessoas que você ama, porque o que eu vou falar aqui hoje é muito simples, porém é de uma eficácia muito grande para quem de fato quer viver o plano de Deus para a sua vida, que é não confundir oportunidade com o plano de Deus. Nós vemos isso de uma maneira muito clara quando o próprio demônio, ao tentar Jesus, leva ele e diz: eu te darei uma oportunidade para que você viva um propósito.
Hoje você precisa escolher se você quer viver um propósito ou se você quer viver o propósito de Deus para sua vida. Porque no nosso decorrer dos nossos dias, dos nossos caminhos, da nossa vida, nós vamos ser tentados a viver as oportunidades. E as oportunidades vão nos dar um propósito. E esse propósito não necessariamente é o de Deus para a nossa vida. Davi, quando ele se viu na mesma situação que Jesus se viu naquele momento em que foi tentado, ele tomou uma decisão, que o seu coração estaria sempre a serviço das coisas de Deus e que as coisas de Deus seriam feitas da maneira como Deus assim ordenasse. Em todas as vezes que Davi teve a oportunidade de se vingar de tantas coisas horríveis que Saul fez para ele, porque Saul perseguiu Davi. Saul caçou Davi por anos a fio. Nós vemos que o reinado de Saul não foi um reinado de 2 anos, não foi um reinado de 10 anos, foi mais de 40 anos. Davi passou por muitos anos de perseguição, de afronta, de tantas coisas, e Deus estava ali formando o caráter de Davi. E nesse processo, ele teve muitas oportunidades para agir por si mesmo. Entenda uma coisa, se você não quer viver um propósito, mas você quer viver o propósito de Deus para a sua vida, se você de fato quer viver o propósito de Deus para a sua vida, você não vai poder agir de acordo com as situações, não vai poder agir de acordo com as oportunidades. Quantas vezes os valentes de Davi chegavam para Davi e diziam assim: essa é a oportunidade que Deus está te dando, Davi. Mata Saul. E Davi dizia: eu não vou tocar, eu não vou matar um servo de Deus. Ele tinha princípios, ele tinha valores que ele carregava como servo de Deus. Davi não viveu para ser rei. Quem é você? Eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Você sabe quem é você? Porque em algum momento desse jejum, você vai precisar ser confrontado. Nós vamos precisar sermos confrontados. Quem de fato eu sou? O que de fato eu quero? O que realmente me agrada? O que realmente me alimenta? O que realmente é a resolução, é a alegria da minha vida? Porque Davi, ele sabia quem ele era servo de Deus. Ele tinha sido consagrado rei por Samuel. Ele iria chegar a um ponto em que ele seria rei. Ele sabia que quando Saul morresse, ele seria consagrado rei. Mas ele também sabia que ele só era Davi. Sem o propósito de Deus, ele não seria nada. E ele não estava disposto a negociar o propósito de Deus pela uma oportunidade. Então tome muito cuidado com as oportunidades que chegam até você, porque elas vão parecer de Deus. Elas vão parecer muito de Deus. Aqueles valentes diziam várias vezes para Davi: foi Deus que preparou isso, foi Deus. E Davi olhava e dizia assim: eu sei quem eu sou. Eu jamais mataria um servo do Senhor. Eu jamais faria isso, porque a minha essência como servo de Deus me impede de fazer isso. O coração de Davi era um coração que sabia que o plano de Deus tem começo, meio e fim. E que se ele ocupasse alguma oportunidade no meio do caminho, ele não viveria o fim do propósito de Deus para a vida dele. E ele não estava disposto a negociar isso. Eu comecei sendo servo e eu vou continuar e eu vou terminar como servo de Deus. Eu não estou aqui para viver o trono de Israel. Eu estou aqui para servir a Deus. E eu gostaria de te perguntar isso. Quem é você? Você, quando entra na presença de Deus, está em busca do quê? O que de fato está motivando esse jejum?
O que de fato está te motivando a saber o propósito de Deus para a sua vida? Porque se for as oportunidades, saiba que neste caminho você terá muitas oportunidades e nenhuma delas será o plano de Deus para a sua vida. E isso fica muito claro no nosso dia a dia quando nós temos que negociar princípios, valores e o nosso coração diante do trono de Deus. Quando nós vamos ter que negar a primeira coisa que Deus nos pede a fazer para vivermos o seu propósito, que é servirmos a Deus, então nós pegamos um caminho de oportunidade e nos esquivamos completamente do plano de Deus para a nossa vida. Cuidado com as oportunidades. Você pode dizer, essa oportunidade veio do céu. Pois é, mas será que veio? O plano de Deus precisa nos tornar cada vez mais conscientes de que somos servos do Senhor. Quando Saul morre naquela batalha com os filisteus e Davi recebe a notícia de que Saul estava morto, Davi não faz uma festa. Davi não faz um estardalhaço. Davi não estava para vingança. Davi estava a serviço do Senhor. Davi não tinha nada contra Saul. Davi reconhecia Saul como rei de Israel. Davi não tinha nada dentro do seu coração a não ser querer fazer as coisas como agradava ao Senhor. E é por isso que ele nunca viu oportunidades como oportunidade para a vida dele. Quando Saul morre, Davi faz todo o ritual. E ele ainda ora ao Senhor. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 2. Davi diz assim, perguntou ao Senhor, devo voltar para algumas das cidades de Judá? E Deus respondeu, sim. Davi não estava em busca de status, de fama, de vingança, de qualquer outra coisa. Se você está em busca de vingança, de status, de dinheiro, de fama, de reconhecimento, você vai ceder às oportunidades no meio do caminho. Porque o propósito de Deus é para quem quer servir ao propósito. São pessoas que não são maiores, elas se veem menores, porque sabem que o propósito é muito maior do que elas. E quando nós começamos a nos ver muito maiores, significa que nós nos tornamos um Saul da vida. Que nós tomamos a coroa para nós e vamos perdê-la. Hoje, Deus quer te fazer uma pergunta. Quem é você? Você quer a ajuda de Deus para quê? Para alimentar suas necessidades? Para alimentar suas vontades? Deus não vai fazer isso. Por quê? Porque no meio do caminho sempre vai haver uma oportunidade. Sempre vai haver. E quem quer viver o plano de Deus precisa se render a um coração dizendo, Deus, o teu propósito ele é muito maior do que eu. Eu sou muito pequeno, mas eu quero fazer parte. Eu quero poder ser parte de algo grandioso. Eu quero que o Senhor encontre em mim um coração rendido, um coração servo. Um coração capaz de viver algo que eu não viveria sem o teu propósito. Davi, ele tinha algo dentro dele que precisa entrar dentro dos nossos corações nesse jejum de 40 dias. Eu preciso me submeter a Deus. Sempre. As coisas precisam ser feitas debaixo da direção de Deus, sempre. Todas as pessoas que se submetem à visão de Deus vão viver algo grandioso, não só para as suas vidas, mas será eterno. A tua busca hoje para viver o propósito de Deus vai alterar o rumo da tua família, dos teus filhos, dos teus netos, do teu futuro, do futuro da tua família, da tua igreja e que dirá de milhares de pessoas.
Entende? Você precisa entender isso junto comigo hoje. Não é sobre nós, é sobre Deus implantar algo através de nós. É quando a nossa vida não é para nós, mas é para servir a algo maior. Isso é viver o propósito de Deus. E quando nós estamos em busca de dinheiro, de fama, de reconhecimento, de apoio, de amizade, disso, daquilo outro, as oportunidades vão bater no meio do caminho e a gente vai simplesmente virar as costas para o plano de Deus. E é quando as coisas vão indo de mal a pior. Pastora, mas por que será? Estava indo tão bem. Mas você seguiu o rumo da oportunidade. Não foi em Deus, eu tenho certeza que foi Deus. Será que foi? Porque aqueles valentes sempre diziam para Davi, foi Deus! E Davi dizia, eu sei o que eu não sou. E eu estou aprendendo o que eu sou. Eu jamais mataria um homem de Deus. Tanto que o homem que matou Saul, Davi ordenou que ele fosse morto. Está no primeiro capítulo de 2 Samuel. E Davi fala isso aqui no versículo 16. Você condenou a si mesmo ao confessar que matou o ungido do Senhor. Não tente apressar caminhos, não tente apressar decisões. Seja um servo. Sirva ao propósito de Deus. Não permita que as circunstâncias, as pressões, os problemas, as perseguições, as más notícias alterem quem você é. Davi, ele pergunta para Deus assim, o senhor quer que eu volte? O senhor quer que eu volte para ajudar? Porque se o senhor não quiser que eu volte, eu não volto. Eu não estou aqui atrás de uma coroa. Eu sempre estive a serviço do Senhor. Eu vou fazer o que o senhor quiser. Eu quero ser bênção. Não foi isso que Deus disse para Abraão? Seja você uma bênção, não interessa se vai ter reconhecimento, se não vai ter reconhecimento, se vai ser grande aos olhos das pessoas, se não vai ser grande aos olhos das pessoas. Seja você uma bênção. Não procure o glamour. Seja você uma bênção. Interessante é que Deus diz para Davi, capítulo 2 de 2 Samuel, sim, respondeu o Senhor. Veja como é lindo. Davi fala com Deus. Davi não precisa de um sacerdote para conseguir falar com Deus, porque o coração dele está tão rendido. Tão rendido, ele sempre foi tão obediente. Ele sempre procurou os homens de Deus. E agora Samuel não estava mais vivo. Mas ele estava tão rendido, que ele falava com Deus e Deus falava com ele. Sabe por que Deus falava com ele? Porque ele estava dentro do propósito, ele não estava vivendo oportunidades, ele estava vivendo o momento de obedecer, de servir a Deus. Esses dias eu estava orando e o Senhor me disse uma frase muito impactante. Eu tenho 12 anos de ministério pastoral. E o Senhor me disse assim, por 12 anos, eu te ensinei a obedecer incondicionalmente. Para que hoje você pudesse continuar me obedecendo incondicionalmente. Então nós temos que passar sabendo quem nós somos e como nós vamos querer viver as coisas de Deus. Porque eu vou te dizer uma coisa, você vai ter a oportunidade de aceitar as oportunidades do diabo para ficar mais fácil, para ficar mais leve, para ficar mais tranquilo, para ficar mais socialmente aceito. E quando você fizer isso, você vai abrir mão do plano. Então não faça isso. Seja uma pessoa rendida. Renda o teu coração e diga, Deus, eu quero fazer parte de algo muito maior do que as minhas necessidades, do que a minha vontade. Eu gostaria de alterar o curso da história da minha família e que dirá, por que não, de milhares de famílias. Nós precisamos ser como Davi. Davi perguntou mais uma vez a Deus, para qual cidade eu devo ir? Gente, entenda uma coisa.
Não saia debaixo da direção de Deus em momento nenhum. No momento da dificuldade, não saia. No momento da provação, não saia. No momento da tua vitória, não saia. No momento em que você acha que agora você vai alcançar, não saia debaixo da direção de Deus. Não negocie a direção, a autoridade de Deus sobre a tua vida em momento algum. Por nada, por nenhuma oportunidade, por nada. E ainda Deus diz, vá para Hebrom. E quando Davi chega lá, o povo de Judá o consagra rei de Judá. E aí você diz, pronto, agora a vida de Davi tá tranquila. Não, não tá. O texto do capítulo 3 de 2 Samuel diz que começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi. E Davi precisou pôr em prática o que ele já tinha aprendido com Deus. Eu não estou atrás de uma coroa. Eu estou a serviço da vontade e do plano de Deus. Para a gente terminar a nossa reflexão 19:40, eu digo para você, vem ser rema com a gente e vem jejuar com a gente. E já aproveita e já arrasta esse avião para todo mundo que você conhece, que está precisando ouvir isso. Davi, ele entendeu. A história tem um começo, um meio e o fim. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você escolheu qual fim para você? Igual de Saul? Morrer numa guerra. Humilhado. Se matou na espada. Ou você escolhe o fim de Davi? Eu não sei o que o Senhor quer que eu faça, mas todos os dias eu estarei fazendo a sua vontade. Se Davi tivesse escolhido a coroa, ele teria sido um péssimo rei. Mas Davi escolheu a vontade de Deus e se tornou o melhor e o maior de todos os reis, porque o seu coração não era um coração de um rei, era o coração de um servo. Ele amou ao Senhor e fez com que os sonhos de Deus fossem estabelecidos dentro de um povo. Se você reconhecer o plano de Deus hoje na tua vida e abrir mão de todo tipo de oportunidade, você vai fazer com que os sonhos de Deus mudem a história da tua casa, da tua família, do teu futuro, do teu trabalho, dos teus negócios. E não é que você vai ser muito, muito top nessa terra. Não tem a ver com isso. Você vai conseguir fazer coisas que você nem imaginava que você iria conseguir fazer. Davi conseguiu unir as 12 tribos de Israel e transformar um povo que vivia em guerra em um povo forte. E a transformar a mentalidade de um povo, transformando o povo em um povo de Deus. Por quê? Porque o foco não era a coroa. O foco era deixar Deus fazer o que Ele tinha para fazer. O que Deus tem para fazer na tua família? O que Deus tem para fazer através dos seus negócios? O que Deus quer fazer através da sua influência? Quem sabe hoje você está aí do outro lado e você é muito mais influente do que qualquer outra pessoa nessa live aqui. A sua voz é ouvida por milhares de pessoas. E o que Deus quer fazer através da sua voz? Será que é o que Ele tem feito? Quem sabe Deus está olhando para você e dizendo assim, você é um diamante, mas está agindo como se fosse um carvão. E eu não posso permitir que você continue dessa maneira. Deus quer te usar em todos os sentidos da tua vida. Mas não confunda oportunidade com o plano de Deus. Se você tem que abrir mão dos princípios, dos valores, para viver de necessidade, de apoio, de honra, disso, daquilo outro, está abrindo mão do plano por conta de uma oportunidade. Não vale a pena. Davi poderia ter se tornado rei matando Saul, mas ele seria um rei tão
ruim quanto Saul foi, se não pior. Ele se rendeu e disse: vai ser do jeito de Deus, na hora de Deus, sempre. E ele se tornou grande, grandioso. Deus estava com Davi em todo o tempo. Mas as situações eram difíceis, eram muitas pressões, muitas guerras, muitos problemas. Não tem problema. Não ceda às situações ao seu redor. Se renda ao plano, se renda ao processo de Deus e saiba que Deus sempre estará com você. E quando parece que tudo vai te destruir, saiba que não vai. Deus vai te acender. Põe isso no seu coração. Deus quer te acender. Mas para isso, não confunda oportunidade com o plano de Deus para a tua vida. Gente, vem ser rema junto com a gente. Hoje, 19h40. E aí, amanhã é 20h40, hein? Metade do jejum já foi, minha gente. Se você não começou esse jejum ainda, ou se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, eu convido você a acessar lá no IGTV. 1h40, começa, porque Deus vai mudar a história da tua vida. Eu tenho certeza absoluta que você vai sair desse jejum completamente impactado. E não é possível que você vai pegar essa mensagem e guardar só para você. Então pega agora esse avião e arrasta para todo mundo do seu Instagram. Compartilha no seu stories. Manda para as pessoas essa mensagem. Sabe por quê? Porque através de você, Deus vai falar com muitas pessoas. Minha gente, hoje é quinta-feira. Amanhã nós vamos ter a segunda chave lá no YouTube. Ser Rema. Acessa lá no YouTube. Ser Rema. Segunda chave para o mês de outubro. E aí, o mês de outubro é o mês que Deus nos manda andar sobre as águas. Então, bora lá, minha gente. Sacode a poeira, quinta-feira, alegria no coração. Manda esse avião abençoado para todo mundo. Eu aguardo você amanhã no nosso 20h40 e à noite lá no YouTube, na Ser Rema, segunda chave. Vamos andar sobre as águas. Eu aguardo você. Um beijo.